Imagine que você está procurando uma modelo para fazer um curta para sua faculdade. Agora imagine que dentre todas aquelas concorrentes tem uma mulher medonha. É isso que nós vamos ver na parte 1 de Calafrios. Como vocês perceberam, eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo no canal, mas eu tenho um motivo para isso. Para quem não sabe, eu faço curso de enfermagem, então de manhã eu trabalho, do trabalho eu vou pro meu curso e começou a época de estágios que ficaram com o final de semana, né? Então meio que eu não tinha tempo para gravar, sendo que eu gravo os vídeos justamente no final de semana. Então saiba que se você não curtiu o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu, essa mulher medonha vai ir atrás de você. Mas se você já fez tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com as duas amigas, a Ogawa e a Nakayama. As duas estão na casa da Ogawa e elas estão ouvindo um disco que é um pouco estranho. Ele não tem letras, é como se a pessoa estivesse apenas cantarolando. Quando a música acaba, a Nakayama ela pede emprestado aquele disco para a Ogawa, só que ela fala que não vai emprestar. Ela é extremamente ciumenta com aquele disco, ela fala que não vai emprestar para ela, não vai nem mesmo deixar ela tirar uma cópia. As duas então começam a discutir por causa dessa obsessão da Ogawa por esse disco e não querer emprestar de jeito nenhum. Então as duas acabam brigando e a Nakayama sai de lá. Quando a Nakayama sai, a Ogawa percebe que quando ela foi embora, ela acabou levando o disco com ela. A Ogawa corre até lá e as duas começam a brigar por causa daquele disco. E é quando a Nakayama pega uma pedra e acerta na cabeça da Ogawa, matando ela. A Nakayama fica desesperada quando ela percebe que ela matou a Ogawa. Então ela pega um pano que tem ali e acaba cobrindo a Ogawa. Só que quando ela está se afastando, ela percebe que a Ogawa começa a cantarolar uma música. Depois disso, a Nakayama ela começa a ir na casa das amigas delas para ver se tem um toca-disco, só que ninguém tem, em todas as lojas que ela vai também não tem, até que ela encontra uma loja onde vende coisas antigas e ela vai até lá pensando que talvez tenha esse toca-discos. Quando ela chega até lá não tem esse toca-discos, só que o dono daquela loja antiga reconhece aquele disco. Ele fala que ele tinha esse disco há muito tempo e ele não lembra de ter colocado esse disco à venda e que ele sumiu há alguns meses, ele não sabia onde tinha ido parar. Ele pensa que a Nakayama roubou aquele disco, então ele começa a perseguir ela. A Nakayama foge e ela entra em uma cafeteria para se esconder daquele cara. Ela percebe que nessa cafeteria tem um toca-discos, então ela decide colocar aquele toca-discos lá dentro. Quando a música começa, um dos homens que está ali, ele fica impressionado com a música e ele fala que é uma música de uma cantora conhecida como Paula Bell. Ele fala que aquele disco é um disco quase lendário, que só os especialistas de música conhecem essa história. Ele fala que essa Paula Bell, ela era uma mulher que cantava à noite em bares tentando ser uma grande cantora. Um dia ela conseguiu a oportunidade de gravar o primeiro disco dela numa produtora muito grande. O problema é que no dia da gravação ela acabou sendo atropelada na frente da produtora. Quando todos chegaram ali para socorrer ela, ela não queria ir para o hospital para lugar nenhum. Ela queria entrar na produtora para pelo menos realizar o sonho dela. Quando as pessoas fizeram isso, eles levaram ela até lá, só que ela acabou morrendo. O estranho é que um tempo depois ela começou a cantarolar uma música que ninguém sabe qual é. Só depois que a canção acabou, eles perceberam que estava ligado ali para gravar. Depois que a Nakayama descobre isso, ela percebe que aquele homem está um pouco meio que obcecado por aquele disco também, então ela acaba fugindo. O problema é que não só aquele homem da cafeteria começa a perseguir ela, como o dono daquela loja antiga também. Então ela começa a fugir e ela acaba voltando para o local onde ela deixou o corpo da Ogawa. Ela se esconde ali e o homem que tem aquela loja de itens antigos, ele vê o corpo da Ogawa meio que enrolado num pano, pensando que era Nakayama, ele vai até lá e tira o pano e acaba tomando um puta de um susto, vendo que é um corpo de uma pessoa ali. A Nakayama, tentando fugir daquele homem, ela começa a subir umas toras de madeiras que estão encostadas naquele beco. O problema é que aquele homem que perseguiu ela da cafeteria tá ali do outro lado, fazendo com que ela se assuste e caia, fazendo com que todas aquelas toras de madeira caiam em cima dela, matando ela também. O homem das lojas antigas, ele vai até lá e fica aterrorizado com a cena, só que mesmo assim ele continua procurando o disco dele, que caiu do outro lado com o homem da cafeteria. O mais bizarro é que tanto ela como a Ogawa começam a cantarolar aquela mesma música da Paula Bell.
A história começa com o Yuji contando sobre a vizinha dele. Ele fala que a casa da vizinha é bastante assustadora porque eles nunca saem, tanto que eles nem cuidam do jardim, sendo que tá um mato bem alto já. E ele comenta que volta e meia aparece um homem de jaleco, que ele acredita ser um médico, que vai lá para cuidar da Rina, que é a filha da vizinha que aparentemente tem alguma doença grave. Ele fala que um dia ele chegou a ver a Rina olhando para fora pela janela e ela por algum motivo apontou para um canto da casa e deu uma risadinha. Ele percebeu que no braço da Rina tinha alguns furos. Ele fala que esses furos fizeram ele lembrar da morte do avô dele, que o avô dele morreu de uma maneira parecida, só que o mais estranho é que o corpo dele estava inteiramente com esses furos. Ele acaba comentando com um amigo dele sobre isso, o Hideo, e o Hideo não acredita muito nessas histórias dele. Um tempo depois, o Hideo vai na casa do Yuji e enquanto eles estão conversando, ele repara que no quarto do Yuji tem alguns livros antigos que o Yuji fala que eram até mesmo do avô dele. Ele vai lá e ele vê que tem uma espécie de diário do avô do Yuji, então eles começam a ler. No diário fala que um dia um amigo dele chegou com uma espécie de totem com um símbolo parecido com um verme e que ele fala que as pessoas que tiveram isso teve, digamos assim, umas mortes estranhas, mortes que eles não conseguiam descobrir o motivo. O amigo dele apenas deixou isso com ele e simplesmente desapareceu, ele nunca mais viu o amigo dele. O avô do Yuji, ele conta que depois disso, estranhos furos começaram a aparecer no corpo dele. Não só isso, como ele também tinha alucinação de vários insetos indo até ele. Só que depois de um tempo, quando ele já não tinha praticamente forças para nada, ele estava bem debilitado, ele acabou pegando esse totem e jogando pela janela. E ele nunca mais viu isso, até que ele acabou morrendo. O Yuji e o Hideo, eles não acreditam muito nisso, mas quando o Hideo olha pela janela do Yuji, ele vê que a Rina tá ali e que ela, de novo, ela tá apontando para um canto específico do quintal da casa dela e dando aquelas risadinhas, só que dessa vez ela tá com uma blusa de manga comprida. O Hideo, ele acha isso bem assustador e ele acaba indo embora. Depois que o Hideo vai embora, o Yuji decide ir no quintal e ver se ele encontra esse totem que o avô dele estava comentando, só que ele não achou. Depois disso, ele demorou um tempo para encontrar com o Hideo novamente, só que quando eles se reencontram, o Yuji ele até cogita contar essa história para a vizinha. Só que o Hideo ele fala que não é uma boa ideia, porque se essa história do avô dele for verdade, vão acabar culpando a família do Yuji pela filha da vizinha ter essa doença. Naquela noite, um tufão começa a chegar ali na cidade, então tá o Yuji e a família deles em casa. Quando o Yuji repara que a janela do quarto dele tá batendo muito, então ele vai até lá para fechar. Só que quando ele vai fechar a porta, o Hideo aparece ali na janela, só que dessa vez ele tá completamente coberto por aqueles furos. Ele fala que ele encontrou aquele totem do avô do Yuji quando ele foi embora naquele dia, só que ele não sabia se ele era real, então ele acabou levando junto com ele. Ele fala que ele não aguentava mais, porque aquele médico estava todo dia indo até ele e aplicando alguma coisa nele que ele não sabia explicar. E é quando aquele médico aparece novamente, tentando pegar o Hideo, que acaba fugindo. E um tempo depois, ele acaba encontrando o corpo do Hideo morto, sem o totem, e ele nunca mais viu aquele médico. A história começa com o nosso protagonista, o Iwasaki, caminhando na cidade e falando que ele está tendo um mau pressentimento. Ele fala que quando ele tem esse mau pressentimento, geralmente ele está certo, alguma coisa ruim vai acontecer. Como ele não consegue tirar esse sentimento ruim da cabeça dele, ele decide entrar em uma cafeteria. Quando ele entra na cafeteria, ele começa a folhear uma revista de modelos ali. Quando ele vê uma modelo bastante sinistra, ele nem acredita como uma mulher com aquela aparência conseguiu se tornar modelo. O bizarro é que a imagem dessa mulher é tão sinistra, tão bizarra, que ele não consegue tirar a imagem dessa mulher na cabeça. No outro dia, ele começa a comentar com o amigo dele, o Oda, sobre essa mulher bizarra, e o Oda até dá uma solução para ele, que é ir nessa cafeteria ou em algum outro lugar, comprar a revista que essa mulher tá e ficar encarando ela, até que uma hora ele vai se acostumar com isso. E ele também pergunta se o Iwasaki ele conseguiu terminar o roteiro do trabalho dele da faculdade. Só que ele fala que ele ficou tão aterrorizado com a imagem dessa mulher que ele não conseguiu pensar em mais nada. Outro dia ele percebe que de fato talvez o Oda tenha razão, então ele vai numa loja comprar a revista, só que eles falam que foi cancelada. Então ele meio que desiste e aos poucos ele acabou esquecendo dessa mulher. Um tempo depois eles conseguem fazer o projeto deles da faculdade e eles ganham bastante prestígio, muita gente gostou. Então eles decidem fazer um curta.
desse projeto deles. Então, para ajudar, para aumentar, digamos assim, a fama deles, eles decidem fazer uma seleção pública. As pessoas enviariam as cartas falando um pouco sobre elas e eles iriam escolher a modelo pro projeto deles da faculdade. No outro dia chega bastante cartas ali de mulheres se propondo a fazer esse papel e tal. E entre essas cartas aparece justamente aquela mulher bizarra que o Iwasaki estava falando. Todos ali ficam bastante assustados, de fato, aquela mulher é bem bizarra, né? Eles nem sabem como ela viraria uma modelo, como conseguiu ganhar a fama de ser modelo, só que eles decidem chamar ela, por que não, né? No outro dia eles chamam uma outra garota para conversar, a Tamae, que é uma das garotas que eles acabam chamando para esse projeto, e depois chega aquela mulher bizarra que chama Fushi. Um tempo depois eles se juntam para ir para uma floresta para gravar as cenas do projeto deles. E no caminho a Tamae até comenta que eles estão indo para uma floresta meio que assim de afastada de tudo. Que ela até comenta que talvez isso pareça mais um filme de terror do que qualquer outra coisa. Todos ali entendem a ironia, a maldade no que ela estava falando e todos seguram um riso. Só que quando a Fushi começa a rir, todos ficam aterrorizados, porque ela tem os dentes bastante afiados. Quando eles chegam no projeto, todos eles ficam aterrorizados pela bizarrice daquela mulher, só que eles decidem mesmo assim tocar o projeto. Eles começam a gravação e o Iwasaki percebe que a Fushi está toda hora encarando ele. Isso está deixando ele totalmente desconfortável. Quando a gravação termina, ele decide ir para um riacho que tem ali para lavar o rosto, para meio que esfriar a cabeça. E é quando ele percebe que a Fushi está seguindo ele. Ele fica totalmente assustado, começa a fugir e a Fushi corre atrás dele. Só que em vez de pegar ele, ela acaba passando dele. Ele volta desesperado e ele dá a ideia de que já que a mulher se enfiou no mato, para eles recolherem tudo e irem embora deixando ela ali. Só que o Oda ele é contra porque eles não gravaram todas as cenas que eles precisam, então eles acabam tendo que ficar lá ainda. O problema é que o tempo vai passando e a Fushi não foi chamada para fazer nenhuma cena, então ela acaba cobrando isso deles. Só que o Oda fala que ela vai ficar com as partes principais agora. Um tempo depois todos pararam para descansar, comer alguma coisa, tomar um ar. E é quando o Miyake ele sai da floresta totalmente desesperado, falando que a Fushi tá comendo a Tamae. Sem acreditar na maluquice que ele tá falando, eles pedem para ele levar aonde ele viu a Fushi supostamente comendo aquela menina. Quando eles chegam lá, eles não veem nada, só que a Fushi surge de trás de uma árvore caída, coberta de sangue, falando que agora ela é a protagonista. Todos ficam desesperados e correm dali, só que a Fushi consegue pegar um dos amigos do Iwasaki. E no meio do desespero, da adrenalina, o Iwasaki acaba caindo e os amigos dele acabam abandonando ele lá, com a Fushi se aproximando dele dizendo que enfim estão a sós. A história começa com a nossa protagonista, a Kazuko, trancada no quarto dela com alguém batendo na porta chamando ela. Ela fala que ela já está há bastante tempo na casa dela, ao ponto de que a comida, tudo que ela poderia ter para sobreviver acabou esgotando e uma hora ela vai ter que sair de lá. A história retorna mostrando o que aconteceu para ela estar nessa situação. É dito que uma das amigas dela, a Terumi, que era uma modelo assim bastante famosa, bastante desejada pelos garotos da escola, acabou cometendo suicídio por enforcamento. E por conta disso, ela ganhou a repercussão nacional, a mídia apareceu ali. Ela não deixou uma carta de suicídio ou algo que indicasse por que ela fez isso. Só que os pais dela comentaram que ela vinha tendo dias difíceis. Um tempo depois, a Kazuko estava indo para a escola junto com as amigas dela quando elas encontram o Shinya, que era o namorado da Terumi. E é quando elas veem que alguns garotos estão indo para cima do Shinya, meio que acusando ele de ter sido o motivo da Terumi ter se suicidado. Porque embora ela fosse uma atriz, uma modelo bastante famosa, e todo mundo gostasse dela, o Shinya era totalmente contra essa profissão. Então eles acreditam que ele foi a causa dela ter cometido suicídio. E quando eles vão começar a agredir ele, as meninas meio que interrompem falando que vão chamar a polícia se eles continuarem. Só que mesmo depois que os garotos deixam eles para trás, o Shinya fala que talvez tenha sido isso, talvez ele tenha sido a causa da morte da Terumi. Um tempo depois, pessoas começam a relatar ter visto a cabeça da Terumi vagando pelos céus. E coincidentemente, alguns adolescentes começaram a se suicidar da mesma maneira, por enforcamento.
Isso claramente chegou na mídia, que fez toda aquela reportagem que eles sempre fazem, e até mesmo chamaram um psicólogo para explicar o que talvez poderia estar acontecendo. O psicólogo fala que isso é uma coisa bastante natural, é uma maneira que as pessoas criam meio que para superar o luto. Eles imaginam que a cabeça dela tá ali para ajudar a superar na morte da garota. O problema é que um tempo depois alguém acaba fotografando a cabeça da Terumi, e eles não sabem explicar se isso é Photoshop ou se aquilo é real. Na escola todos começam a comentar sobre isso, e quando a Kazuko acaba encontrando o Shinya, ela comenta também sobre esse rumor aí da cabeça da Terumi e tal. Só que ele fala que não é rumor, isso é real, e ele sabe que é real porque ele tá vendo toda hora essa cabeça. Naquela noite o Shinya acaba ligando pra Kazuko falando que a cabeça da Terumi tá ali, e que se ela não acredita nele é pra ela ir em tal lugar que ele tá lá e ele tá vendo a cabeça dela. A Kazuko sai escondida da casa dela até que ela chega no local e ela de fato ela vê a cabeça da Terumi ali. O problema é que o Shinya tá subindo em uma árvore para tentar meio que pedir perdão por ela ter se matado, e ele não reparou que tinha uma forca ali na frente que acaba enforcando e matando ele. A Kazuko ela fica desesperada, só que quando ela vai ajudar ele, ela percebe que uma espécie de balão no formato da cabeça do Shinya apareceu ali também. Completamente aterrorizada, ela corre e vai até um centro de polícia e fala o que aconteceu. Só que, claro, quando o policial chega lá, meio que não tem nada ali. No outro dia, ela está comentando sobre isso com as amigas dela quando elas veem alguma coisa estranha no céu se aproximando. E é quando elas reparam que é exatamente balões com o formato do rosto delas. Tanto a Kazuko como a amiga dela conseguem fugir, e elas correm para um beco onde aqueles balões não conseguem pegar elas. Ela e a amiga dela, a Chiharu, elas estão ali desesperadas e acabam incomodando um dos homens que mora ali naquele beco. Ele fica assustado com aquilo e acaba atirando com uma besta no rosto da Chiharu, que acaba murchando. Mas o problema é que não só murcha a cabeça da Chiharu, como a cabeça dela real também. A Kazuko ela consegue fugir para a casa dela, e é quando elas acabam percebendo pela televisão que cada pessoa daquela cidade, talvez do mundo, tenha um balão específico para ela, e que aquele balão vai perseguir a pessoa até que ele consiga enforcar ela. O pai da Kazuko, que está lá na casa dele, ele fala que ele não pode ficar trancado dentro de casa, ele precisa trabalhar, ele precisa continuar com a vida. Mesmo a família implorando para ele não sair de casa, que ele acabar sendo pego por aquela forca, por aquelas criaturas, ele decide ir. Ele usa uma tática que é evitar que aquilo enforque ele. Só que isso não adianta tanto porque o balão acaba pegando ele pela cintura. Todas ficam desesperadas até que o irmão da Kazuko ele decide fugir também para conseguir comida, porque logo vai acabar a comida lá na casa deles. Ele usa uma tática com guarda-chuva para conseguir despistar o balão dele, e ele consegue até fugir, só que elas nunca mais viram ele. A mãe da Kazuko, depois de um tempo, ela meio que acabou entrando numa depressão profunda, ela acabou se jogando lá pro balão dela. E é onde a gente continua vendo a Kazuko trancada naquela casa. Ela fica ali meio que desesperada, sem saber o que fazer, quando o irmão dela começa a bater na janela, falando pra ela ir lá e abrir a janela antes que aquelas coisas peguem ele. Ela fica feliz porque ela achava que o irmão dela tinha morrido. Só que quando ela abre a janela, na verdade é só o corpo do irmão dela que estava ali. O balão já tinha pego ele e estava apenas usando o corpo dele para atrair ela. E meio que agora eles conseguiram. A história começa com o nosso protagonista, o Kitawaki, falando que ele é de uma família de titeiros. Mora ele, a irmã mais nova, o irmão mais velho e o pai. Ele fala que a mãe dele, assim que teve a irmã mais nova dele, ela acabou fugindo de casa, ninguém sabe o paradeiro dela, e que ele vive com o pai desde então, fazendo pequenos shows de marionetes. Eles acabam parando em uma cidade, então o Kitawaki ele precisa ir para a escola. Quando ele chega na escola, ele acaba conhecendo uma menina chamada Kinoko, que fica sabendo sobre esse trabalho que eles têm de serem titeiros e tal. E é quando ele fala que eles moram tipo em uma van, que é onde eles fazem os shows de marionete. E ele até comenta que ele mora em uma espécie de van, que é onde ele faz esse show, essas apresentações com marionetes. Ele leva ela lá e ela fica encantada com o tanto de marionetes bonitas que tem ali e tal. Só que ela repara que tem uma ali em específica. Ela é um pouco estranha, até mesmo assustadora. O Kitawaki, ele fala que o nome daquela marionete é Jean-Pierre e que é o preferido do irmão dele. Enquanto ela está observando outras marionetes,
o Kitawagi, usando o Jean-Pierre, ele acaba dando um susto nela, que acaba batendo e fazendo o boneco voar longe. Mais tarde naquele dia, o irmão do Kitawagi, o Yukihiro, ele fala que viu ele levando uma garota ali para a casa deles e tal, para aquela van. E ele até fala que não culpa ele por se sentir tão sozinho assim, até porque essa vida meio nômade, sem ter um lugar fixo para morar, é realmente bastante decepcionante, até mesmo triste às vezes. E ele fala que ele só teria uma vida meio que estável em um lugar se o pai dele acabasse ficando doente. Um tempo depois, de fato, o pai dele acaba ficando doente, então eles acabam tendo que alugar um hotel para eles ficarem ali. Mesmo bastante debilitado, o pai dele ainda gostava de ficar brincando com as marionetes e tal. O pai dele até mesmo comenta que ele sempre gostou de marionetes porque meio que ele tinha o controle sobre tudo. Tudo que o boneco fazia é o que ele mandava. Então por isso que ele tinha essa paixão tão grande pelas marionetes. Naquela noite o Yukihiro ele começa a conversar com o Kitawagi e ele fala que não concorda tanto com o que o pai dele fala. Ele fala que quando ele manipulava o Jean-Pierre e as outras marionetes, ele nunca se sentiu no controle. É como se elas controlassem ele. Um tempo depois, por conta da doença do pai dele, o pai do Kitawagi acabou falecendo. Mas antes disso, o Yukihiro acabou fugindo da casa dele, deixando eles sozinhos, apenas levando o Jean-Pierre com ele. E o Kitawagi, junto com a irmã mais nova dele, a Natsumi, elas acabaram sendo meio que adotadas pelos tios distantes dele. Só que quando ele terminou a escola, ele começou a trabalhar, ele começou a morar sozinho junto com a irmã mais nova dele. E coincidentemente, ele acabou indo morar perto de onde a Kinoko acabou morando também. Então os dois até começam um relacionamento. Um tempo depois, enquanto o Kitawagi está indo para o trabalho e a Kinoko está chegando para cuidar da irmã mais nova dele, ela fala que chegou uma carta do irmão dele, o Yukihiro. O Yukihiro ele fala que coincidentemente ele tem uma casa também ali naquela região, então ele fala que é para tanto o Kitawagi como a Natsumi irem lá visitar ele. Quando eles chegam lá, é uma casa grandona, eles até ficam surpresos, porque parece que ele teve uma certa, riqueza de alguma maneira. Quando eles entram lá, eles estão recepcionados justamente pelo Jean-Pierre, que é uma marionete que está sendo manipulado por alguém. O Jean-Pierre leva eles até uma sala onde está justamente o irmão dele, o Yukihiro, e a esposa e o filho dele. Mas eles também estão meio que usando acessórios como se eles fossem marionetes também. O Kitawagi ele acha isso extremamente bizarro, porque isso não é meio que saudável, porque, eles estão sendo manipulados 24 horas e eles meio que não precisam fazer nada. As pessoas que estão no andar de cima fazem tudo por eles. Eles jantam ali, enquanto a Natsumi está gostando bastante, acha tudo aquilo bem divertido, o Kitawagi ele tá com receio e meio que preocupado também, porque aquilo não é normal, saca? É uma coisa bem bizarra, porque ele fala que até astronautas se exercitam, se eles ficarem naquela posição por muito tempo, os músculos deles podem acabar atrofiando, eles vão ter bastante problema se isso acontecer. Nesse momento, o Yukihiro ele faz aparecer ali um show de marionetes bailarinas, que faz com que a Natsumi fique bastante encantada e queira ser uma bailarina também. Então a esposa do Yukihiro leva ela para um quarto onde ela se troca e coloca também aqueles acessórios que transformaria ela em uma bailarina marionete. E ela começa a fazer os gestos ali de marionete. E ela faz ali os gestos de bailarina como se ela fosse uma bailarina profissional. O Kitawagi ele acha que já deu o que tinha que dar e ele fala que isso é extremamente bizarro e que ele vai embora. Só que quando ele chama a Natsumi pra ir, ela não aceita. O Yukihiro ele até fala que ele tem dinheiro suficiente para cuidar dos dois dali, só que o Kitawagi ele se recusa. O Kitawagi ele vai para casa dele, ele até acaba tendo uma discussão com a Kinoko porque ela acha ele bastante estranho, não tá mais conversando com ela, ele aparenta estar escondendo alguma coisa, só que ele fala que na verdade é que ele tá preocupado com o irmão dele e ainda mais com a Natsumi naquela casa. A Kinoko até acredita que ele tá mesmo traindo ela. No outro dia ele decide voltar na casa para tirar a Natsumi de lá, só que ele não pode fazer isso na brutalidade, ele tem que conversar. Ele tenta conversar, só que ele vê que a Natsumi está gostando bastante da vida dela ali. E é quando, por algum motivo, aquelas bailarinas ficam sempre perseguindo o Kitawagi, que acabam levando ele para um quarto ali e falam para ele colocar aqueles acessórios de marionete, só que ele se recusa. O problema é que do lado de fora, a Kinoko seguiu ele. E olhando pela janela, ela vê ele conversando com a marionete, só que ela não percebe que é uma marionete. Então ela acredita que de fato ele está traindo ela. A Kinoko ela decide entrar na casa e ela é recepcionada justamente pelo Jean-Pierre.
Por algum motivo, as bailarinas que estavam com o Kitawagi começam a se debater e gritar. E quando o Kitawagi volta para a sala, a mesma coisa está acontecendo com o irmão dele, com todo mundo que está ali. O Kitawagi ele usa uma cadeira e consegue subir no andar de cima, onde ele percebe que tem pessoas ali meio que se debatendo. E por algum motivo elas parecem estar até mesmo sem alma. Uma das pessoas acaba chutando ele lá de cima. E é quando o irmão dele começa a gritar falando que é o Jean-Pierre que está fazendo isso acontecer. O Kitawagi ele vê o Jean-Pierre, então ele corre atrás dele e é quando é revelado que o Jean-Pierre matou Akinobu a facadas. O Jean-Pierre ataca o Kitawagi, mas ele consegue destruir ele facilmente. Quando ele volta, bem que parece que todo aquele delírio acabou e todos pararam como se estivessem mortos agora. Ele consegue salvar a Natsumi, só que ela não tem forças para fazer nada. Como ela ficou naquela situação por bastante tempo, os músculos dela estão bem fracos. E é só então que ele repara que o irmão dele e a família todos eram marionetes. Ele não sabe dizer se eles eram humanos, só que por ficar naquela posição, naquele jeito por muito tempo, eles acabaram virando marionetes, ou se eles sempre foram marionetes e só ele não percebeu. E é dessa maneira que acaba a parte 1 de Calafrios. Calafrios ele é um mangá que de fato dá calafrios. É uma história mais bizarra do que a outra, e o que eu achei interessante dessa edição é que a cada história, toda vez que uma história termina, tem um pequeno comentário do Junji Ito como ele desenvolveu aquela história. Só que eu vou deixar para comentar sobre essas curiosidades na parte 2 que eu vou lançar na semana que vem. Cada história aqui, ela tem um início, meio e fim, e você consegue acompanhar aquela história, você realmente fica intrigado com ela. A mulher, a modelo, por exemplo, a história ela é bastante interessante e assustadora. É impressionante ver como o Junji Ito ele pega um tema específico, modelos fotográficas, ele consegue deturpar isso ao ponto de virar uma criatura bizarra. A modelo fotográfica mesmo, a Fushi, o Junji Ito já deu várias entrevistas falando que de todos os monstros, ele considera a modelo fotográfica a mais assustadora de todos os monstros que ele já criou. E olha que ele criou bastante coisa bizarra. Os balões, que é uma coisa que você remete à infância, que criança não gosta de balões, né? Você vai em festa de aniversário, tem balões por todos os lados, ele pega e coloca cabeças psicóticas, né? Que cada ser humano tem a sua cabeça, e a cabeça quer enforcar o corpo. É uma viagem maluca, mas cada história do Junji Ito, aquela coisa que eu falei no vídeo do Fragmentos do Horror, eu replico aqui, que é como se fosse uma coletânea de pesadelos. Tanto que o Junji Ito fala que a maioria das histórias que ele cria geralmente são de pesadelos que ele tem. Essa edição ela é compilada como as melhores histórias do Junji Ito, então meio que ele selecionou, eu gosto dessas aqui, então compilaram todas as histórias em uma só. Algumas das histórias já tiveram uma adaptação em anime, naquele anime Junji Ito Collection. As que foram adaptadas foi a modelo fotográfica, óbvio, é uma das criaturas, como eu já falei, que o Junji Ito mais gosta, então claro que iriam adaptar ela. A marionete também adaptaram, uma outra que também adaptaram. Eu sugiro que vocês assistam esse Junji Ito Collection, porque vai ser bastante interessante. E se não me engano, no próximo mangá que vai ter do Junji Ito, chamado Junji Ito Maniac, vai ter outras histórias do Junji Ito. Acredito que alguma dessas vai acabar sendo adaptada lá também. Mas então é isso. O que vocês acharam dessas histórias do Junji Ito? Qual a que você mais gostou até agora? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir o vídeo. Compartilhe também o vídeo com algum amigo seu que possa gostar dessa história, desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais.